amados, boa noite, igreja. Um cenário um pouquinho diferente para dar boas-vindas para vocês, para essa noite de celebração ao nome do Senhor. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, como de costume, nessa noite no capítulo 71. Salmos, capítulo 71. Vou esperar enquanto você abre a palavra do Senhor no livro de Salmos. Então, capítulo 71, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. A palavra diz assim: Senhor, em ti me refugio, que eu nunca seja envergonhado. Livra-me pela tua justiça e resgata-me. Inclina os ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a rocha de refúgio para onde eu sempre possa ir. Ordena que eu seja salvo, pois tu és minha rocha e minha fortaleza. Meu Deus, livra-me da mão do ímpio, do poder do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Tenho me apoiado em ti desde que nasci. Tu és aquele que me tirou do ventre materno. Eu sempre te louvarei. Sou um testemunho para muitos, pois tu és meu refúgio forte. Minha boca se enche do teu louvor e da tua glória continuamente. Não rejeites na minha velhice, não me desampares quando minhas forças se forem. Então o salmista, neste salmo, mais uma vez pede o auxílio do Senhor, o refúgio do Senhor no seu tempo de fraqueza. E nós temos passado, como é de conhecimento de todo mundo, por um tempo de dificuldade, por um tempo de ansiedade, por um tempo de fraqueza de muitas pessoas em diversos sentidos. E o que o salmista nos ensina nesse texto, que eu acho mais lindo, é que Cristo é a nossa rocha. Deus é aquele que nos sustenta. Através da palavra de Deus, mesmo que nós não entendamos os seus propósitos, mesmo que nós não entendamos o porquê nós temos passado por alguma dificuldade, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que lembra os nossos corações e as nossas mentes de que Ele morreu numa cruz para nos salvar e que Ele já preparou um lugar para nós, para que nós possamos estar com Ele eternamente até o fim, não, porque não vai ter eterno, né? Se é eterno não tem fim, mas para sempre com Ele, eternamente com Ele nos céus. Então que isso seja a nossa fortaleza, a fortaleza dos nossos corações, a fortaleza da nosso ânimo nesses dias, que Cristo possa lembrar, que o Espírito Santo possa lembrar ao meu e ao seu coração tudo isso e que nós possamos ser fortalecidos e refrigerados, ter a nossa alma revigorada em Cristo. Amém? Então eu te peço que no seu lugar, onde você está, na sua casa, se você pode, se coloque de joelho para orar a Deus e pedir que Deus possa fortalecer os nossos corações e também que nós possamos aproveitar este culto ao Senhor e sermos edificados por Ele. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu te peço por cada um de nós. Eu te peço por mim, Senhor, e te peço por cada um dos meus irmãos que está assistindo o culto nessa noite. Que o Senhor fortaleça os nossos corações. Que nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de incerteza, nesses tempos, Senhor, de tantas coisas sendo faladas no noticiário, tantas coisas que nós ouvimos, recebemos mensagens, recebemos tanta informação de tantos locais diferentes, Senhor, que mexem com as nossas emoções de tantas formas diferentes. Que nós possamos lembrar, através do Teu Santo Espírito operando nos nossos corações, que Tu és a nossa fortaleza, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és a nossa rocha firme que nos sustenta. Que o Teu Santo Espírito lembre aos nossos corações, Senhor, que Tu já nos salvaste, que o que nós precisávamos de mais importante para as nossas vidas, que é a Tua salvação, Tu já nos deste, Senhor, e que Tu hás de nos sustentar, Senhor, até o fim. E que, quando chegar o fim, nós estaremos contigo, nós iremos gozá-lo para sempre e eternamente na glória, Senhor. Que isso sustente as nossas almas, que isso sustente o nosso ânimo, Senhor, nesses tempos difíceis. Abençoe, Senhor, também agora este culto, abençoe a nossa mente, abençoe os nossos corações, que sejamos ensinados por Ti, instruídos pela Tua palavra, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que sejamos transformados em um pouco mais parecidos com Cristo através da Tua palavra que será ministrada aos nossos corações nessa noite. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.
Deus abençoe. Tremem reis, nações ao viso
seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E Olá, irmãos. Quanto tempo? Espero que todos estejam bem e principalmente no caminho. Eu sei que todos nós escorregamos nisso de uma forma ou de outra, né? Mas eu quero encorajar você a continuar depositando toda a sua expectativa na soberania de Deus, na absoluta soberania de Deus. Amém? Eu creio que nunca é demais dizer que Deus está no controle, sempre. Vamos lá. O que é generosidade? A Bíblia fala sobre isso? Sim, sabemos que sim. Afinal, este púlpito tem falado regularmente sobre isso, né? Sobre generosidade.
Eu vou ler a definição do Google, isso mesmo, do Google, de generosidade. E eu quero que você julgue junto comigo se essa definição do Google está de acordo com aquilo que nós conhecemos por amor cristão. Olha o que diz o Google. Generosidade é uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício ou em prol do outro. Vou ler de novo. É uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício ou em prol do outro. Segundo esse conceito, quem foi, quem é e quem será sempre o ser mais generoso do universo? Já sabemos, né, meus irmãos? Mas como se não bastasse a infinita generosidade de criar e sustentar todas as coisas, ele foi além. Ele se fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios 5:21. Nós poderíamos ficar dias e anos aqui apenas refletindo no que a Escritura fala sobre a generosidade do nosso Deus e do seu precioso Filho para conosco. Aliás, nós estamos aqui, há anos e dias, dias e anos, refletindo a respeito da generosidade do nosso Deus e do seu precioso Filho. E assim faremos, continuaremos a fazer, se Deus permitir. Nós vamos ler um texto que já foi lido aqui tantas vezes, e eu gostaria que fosse lido ainda muitas vezes, e que reflete tal generosidade de forma impactante. Que é o texto que está em Filipenses capítulo 2, do verso 3 ao 11, que diz o seguinte. Eu vou ler aqui, você pode ler depois, mas com certeza a maioria de vocês que fazem parte aqui da Vertical conhecem esse texto já muito bem, alguns até de cor. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Então, que você seja impelido a continuar contribuindo com este ministério de todas as formas possíveis, sempre fundamentado no fato de que Deus foi infinitamente generoso por você em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Oi, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você que nos assiste, talvez você que nos escuta. Você sabe, estamos disponibilizando essas mensagens no nosso canal do YouTube e depois também lá no Spotify. Muito obrigado por você que está abrindo sua casa, você e sua família, que se dispõe a nos ouvir nesse momento. Mas o meu desejo é que você tenha o coração aberto para ouvir aquilo que Deus, por meio da sua bendita palavra, vai falar contigo no mais íntimo do teu coração. Pela graça de Deus, então, nós iniciamos semana passada a exposição dessa nova série do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Demos uma introdução e hoje vamos continuar ainda no capítulo 1. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, então, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Você vai ler comigo dos versos 1 até o 8. Marcos 1 até
o 8. Diz assim a bendita palavra: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Estou enviando à tua frente meu mensageiro, que vai preparar teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiram-se a ele, eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, e de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Ore comigo, por favor, feche seus olhos. Bendito Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pelo bendito Evangelho. Obrigado pela viva esperança que encontramos nessas palavras, Pai, que não são palavras de homens, são palavras inspiradas pelo teu Santo Espírito, Pai, que foram escritas por meio do teu servo Marcos. Obrigado, Pai, por esse bendito relato, que não é uma história inventada, mas é fato histórico, a história de Cristo Jesus, Deus que se fez homem e veio até nós, os pecadores, para nos perdoar dos pecados. Senhor Deus, te pedimos que essa palavra, com poder, venha encontrar lugar em nossos corações para operar o arrependimento nas nossas vidas e nos fortalecer na fé, no caminho santo, que é o caminho do Senhor. É em nome do teu Filho amado que nós pedimos na certeza de que o Senhor nos ouve e é justo e fiel para operar todas as coisas segundo a tua boa vontade em nossas vidas, para louvor da tua glória. Amém. Amém. Então esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Algumas curiosidades desse contexto. Talvez você nunca tenha parado para atentar para aquela página branca que tem entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa página, ela significa exatamente o período intertestamentário, entre um testamento e o outro, que foram 400 anos, terminou o Antigo Testamento em Malaquias, então foram 400 anos em que Deus não se manifestou, Deus não falou durante esse período por meio de nenhum outro profeta. Deus, nesse tempo, estava calado, mas não estava de braços cruzados, porque esse mesmo Deus, o Deus de Gênesis a Apocalipse, é aquele que orquestrou todas as coisas para a chegada do seu Filho amado. Vemos nesse período o surgimento do Império Romano, esse império que construiu diversas estradas na sua época, estradas que permanecem até hoje, inclusive, o Império Romano que abriu rotas de comércio. Nós vemos nesse período desses 400 anos a filosofia crescendo, a cultura, o conhecimento e o surgimento de uma língua universal que todo mundo compreendia, a língua dos gregos. O cenário, nesse tempo em que o Evangelho de Marcos foi escrito, é o cenário de uma igreja em Roma que pediu e queria muito um resumo dos ensinamentos do apóstolo Pedro. Então Marcos foi aquele que se dirigiu para Roma e escreveu os relatos do que ele tinha ouvido do apóstolo Pedro. Como eu falei na semana passada, Marcos foi discípulo de Pedro. Então, ele escrevia daquilo que ouvia da parte de Pedro. Sim, Pedro foi para Marcos uma fonte de informação, mas Marcos escreveu o seu evangelho totalmente inspirado
pelo Espírito Santo. Nós vemos então nesse evangelho os relatos da vida e obra de Jesus Cristo na língua do povo, na linguagem do povo comum. Marcos, ele não nega a importância e o peso do Antigo Testamento, tanto que ali no início ele cita os profetas, mas com certeza Marcos não fazia ideia de que ele estava escrevendo o mais importante de todos os livros que já foi escrito, o primeiro evangelho das boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Já falamos anteriormente que Marcos nos traz a imagem de Jesus servo. Marcos fala que a divindade de Jesus foi o que lhe deu condições para ser um servo perfeito. Um servo perfeito, sendo ele o divino ajudador dos pobres e necessitados, o vencedor que derrotou o diabo e o salvador que entregou sua vida por nós. Nós vemos então os relatos históricos do cumprimento da soberana vontade de Deus na pessoa de Jesus Cristo, aquele que veio para todos os povos. João Batista, então, é o grande profeta, o mensageiro que anunciou a chegada do rei. Nesse texto, nesses versos que nós lemos, vamos dividi-lo em 3 partes. Vamos dividi-lo entre os profetas, João Batista e Jesus. A primeira parte do texto, então, nos fala dos profetas, nos versos que você leu comigo, 2 e 3. Eu vou repetir aqui. Conforme está escrito no profeta Isaías, estou enviando à tua frente o meu mensageiro que vai preparar teu caminho. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai suas veredas. Como está escrito? Já estava escrito. Essas boas novas, essa boa notícia, não era uma novidade, não é uma nova moda daquela época, não é uma notícia de última hora para os cristãos daquele tempo. Jesus é o Messias Salvador anunciado antes dos profetas. Não, você sabe, por acaso, qual foi a primeira vez que se pregou o Evangelho? Sim, foi antes dos profetas, muito antes de Isaías. Lá em Gênesis 3, verso 15, no exato momento da queda do homem, da queda de toda a humanidade, Deus falou para a serpente que do descendente da mulher viria aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Então, naquele momento da queda, a mensagem das boas novas de salvação. Deus pregou o Evangelho. Deus foi o primeiro a pregar o Evangelho das boas novas de salvação. Esse acontecimento lá relatado é conhecido como proto-evangelho. O Evangelho dentro do Evangelho. Mas Marcos cita em seu texto o Antigo Testamento. E é a única vez que ele faz isso, citando o Antigo Testamento. Por quê? Porque o seu público, os leitores, não tinham muita intimidade com as escrituras hebraicas da época. E também ele fez isso para dar legitimidade do cumprimento das profecias. Marcos nos traz ali, nesses 2 versos, uma compilação de Êxodo 23, 20, de Malaquias 3, 1 e de Isaías 40, verso 3. Eu vou ler esses textos aqui, preste atenção. Êxodo 23, 20. Eu envio um anjo à tua frente para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que preparei para ti. Malaquias 3, 1. Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Isaías 40, verso 3. Voz do que clama. Preparai o caminho do Senhor no deserto. Endireitai ali uma estrada para o nosso Deus.
ele faz essa compilação e cita somente o nome de Isaías, porque Isaías era o mais famoso dos profetas entre os judeus e os não-judeus daquela época também. Os profetas do Antigo Testamento, então, foram aqueles que falavam ao povo de Deus da chegada, da vinda de seu Salvador e Rei, o resgatador de Israel. Eles falavam, anunciavam ao povo nômade, a esse povo que viveu a maior parte da sua existência no exílio, esse povo que viveu cativo no Egito, o povo que viveu muitos anos na Babilônia, um povo que nunca viveu de fato a totalidade de uma liberdade, um povo cativo que teve sua cidade assolada diversas vezes e o templo de Deus destruído. Esse é o resumo da história dos pais dos leitores de Marcos. E esses leitores, naquele momento, viviam a opressão do Império Romano. Mas para eles chegou aos seus ouvidos essa boa nova, para eles chegou essa mensagem, o mensageiro já está anunciando, o Rei Libertador está voltando. A intenção de João Batista, ao fazer isso, ele não queria ser popular, ele não quis criar uma nova religião, mas ele quis iniciar um movimento de arrependimento e reforma em Israel, para preparar o caminho de alguém mais poderoso que estava por vir. João Batista, então, era o mensageiro que prepara o caminho. A palavra mensageiro do original em grego, angelos, que significa aquele que anuncia, é a mesma palavra usada para anjo, é o arauto de Deus, o arauto da figura aqui representada é aquele que ia adiante anunciando nas cidades a chegada de um alto oficial do Império Romano. Por exemplo, de um general que estava vindo, o arauto, o mensageiro ia adiante anunciando que esse homem de alto escalão, esse general do exército estava chegando, ou também a figura do arauto do rei, aquele que ia adiante, preparando o caminho da procissão real, do desfile triunfante do rei que estava vindo. E às vezes, esse mensageiro, ele ia com uma equipe de trabalhadores para tirarem os obstáculos do caminho, e se fosse preciso, eles aplainavam o terreno, endireitavam as estradas para o rei passar com tranquilidade. Então, assim, dessa forma, Marcos inicia o relato histórico da vida de Jesus com uma linguagem que fazia os seus leitores romanos saberem que o novo rei estava chegando, um novo rei mais glorioso. Ele colocava ele acima de todos os reis. O maior de todos estava chegando, inclusive maior do que César. E é dessa forma que ele apresenta a história de Jesus, o Cristo que é o Filho de Deus. Então João Batista é um mensageiro que estava preparando o caminho do Senhor. João anunciava o Evangelho de Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Ele estava anunciando as boas novas de salvação, do Messias Salvador, que é o próprio Deus, que nos salva do caminho tortuoso e árido do deserto de nossos corações perversos e corruptos. João anunciava um novo e vivo caminho que se abre nos passos do Deus Santo que se fez homem para perdoar os pecados do seu povo. Assim, João estava preparando os corações para receberem a Cristo Jesus. E a intenção de Deus, então, promovendo tudo isso, era trazer os exilados de volta para casa para uma estrada divinamente preparada. É como o retorno do exílio que se cumpre em Jesus, aqueles que ouvem a voz e voltam para casa. Deus chama aqueles que estavam exilados, afastados dele por causa do seu pecado e da sua incredulidade. É um novo e vivo caminho, é o caminho do Senhor, é o caminho da santidade.
E para andar nesse caminho, precisamos endireitar as nossas veredas, pois o primeiro passo para a santidade se chama arrependimento. E sem arrependimento não há salvação. O texto continua nos versos 4, 5 e 6, falando de João Batista. Leia comigo novamente, por favor. 4, 5 e 6. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. Então João estava no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. O deserto é um lugar, sim, um lugar de provação e de crise, mas também é o lugar do consolo e do socorro de Deus nas nossas vidas. Os judeus tinham esse costume de praticar algumas lavagens de purificação cerimonial. Para eles não era novidade isso. Já no Antigo Testamento, Naamã é um exemplo disso, aquele que estava com lepra e mergulhou 7 vezes nesse mesmo Rio Jordão e foi limpo, foi curado da lepra. Os judeus tinham o costume também de batizar os gentios. Os gentios são aqueles que não eram judeus. Batizavam todos aqueles gentios que queriam ingressar na religião israelita. Mas o batismo de João, na verdade, Batista não é o sobrenome dele. Ele é João o Batista. O batismo dele era o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Fazendo isso, João Batista estava nivelando todos os homens, judeus e não judeus, como estava nivelando, colocando eles no mesmo nível de pecadores. E para um judeu, assumir que ele é tão pecador quanto um gentio era algo que só o Espírito Santo poderia operar na vida desses homens. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eles eram batizados e confessavam os seus pecados. O batismo de João foi uma metáfora inédita da pureza espiritual que é obtida por meio do arrependimento. Ou seja, o arrependimento não é um remorso, é uma mudança interior, não é só uma tristeza pelo pecado, é um novo modo de viver, confissão e abandono de pecados. Esse batismo, então, simbolizava a purificação para entrar num relacionamento com Deus. Os versos falam não dão muitos detalhes de João Batista quanto à sua biografia, mas falam da moda, né, a roupa que ele usava e da sua dieta. João Batista, então, ele é o precursor messiânico. Ele se vestia e tinha os costumes dos profetas do Antigo Testamento. João foi o último dos profetas. Foi o último dos profetas no estilo do Antigo Testamento. Ele olhava para Elias e se espelhava em Elias, em Isaías, nos antigos profetas, nos grandes homens de Deus da antiguidade, e não nos religiosos da sua época. Ele se vestia como eles, ele queria ser como eles. E por isso Marcos, então, não fala da sua história, mas do seu jeito simples de se vestir e de viver. João estava totalmente pensando nas coisas do alto e desapegado das coisas dessa vida. João Batista, ele apontava que a resposta para as necessidades espirituais de Israel não vinham da suntuosa elite religiosa de Jerusalém, mas de um profeta do deserto que rejeita os luxos desse mundo, exatamente como Jesus, que foi o Filho de Deus que não tinha onde recostar a sua cabeça, conforme Mateus 8, verso 20.
João Batista, então, despertou a nação judaica do seu sono espiritual, preparando Israel para o ministério do nosso Senhor. A respeito dele, de João Batista, disse Jesus: eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é o maior do que ele. Lucas 7, 28. Os outros evangelhos, Mateus e Lucas, falam de João Batista. Ele é o primeiro grande profeta em 400 anos que surgiu, aquele que veio com poder e ousadia anunciando a Cristo Jesus. João Batista foi filho de sacerdote, mas ele abriu mão disso. João Batista era o primo de Jesus, aquele que foi cheio do Espírito Santo já no ventre da sua mãe. O anjo, anunciando ao seu pai Zacarias, falou o seguinte, lá em Lucas 1, 15, 17. Lucas 1, 15, 17. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Ele converterá o Senhor, seu Deus, muitos israelitas, irá diante dele, do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de construir um povo preparado para o Senhor. João Batista é o escolhido, é o preparado por Deus para proclamar um novo tempo, a chegada do novo rei. João Batista foi o portador da boa notícia para preparar os corações. Ele não falava dele mesmo, ele proclamava um novo rei que é Deus, Deus que desceu para trazer salvação, paz, ordem ao mundo e bênçãos. Ele anunciava aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Esse foi João Batista. Ele pregava simplesmente Jesus. E essa é a terceira parte desse texto, nos versos 7 e 8, que nos falam de Jesus. O motivo da pregação de João Batista. Leia comigo os versos 7 e 8, por favor. E pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Nós vemos, então, nesses versos, que Jesus é a pregação de João Batista. João não falava dele mesmo, mas pregava Jesus. E a mensagem do Evangelho pregado por João Batista se resumia em uma palavra. Se é que podemos resumir o que ele pregava, João pregava o arrependimento. Pregava o arrependimento. Pregava o arrependimento que só Jesus podia nos dar. O arrependimento que é fruto de corações quebrantados diante dessa mensagem daquele que é perfeito, que veio nos perdoar dos pecados. Jesus que é poderoso. E diante dele, assim como João Batista, nós não somos dignos. João Batista não se achava digno de ser o mais baixo dos servos, porque essa função de desatar as correias das sandálias, essa função de limpar os calçados, de lavar os pés das pessoas, era função de servo de servos. E João Batista não se achava digno de ser como eles. Uma postura, nós vemos nisso, uma profunda postura de humilhação diante da majestade de Cristo o Senhor. O batismo de João não trouxe perdão do pecado, ele apenas declarou a intenção, sendo Jesus o único capaz de perdoar os nossos pecados. O batismo de João não perdoava pecados, porque é um batismo feito por homens, mas o batismo de Jesus perdoa os pecados dos homens arrependidos, porque Jesus é Deus e só Ele tem capacidade para isso. Jesus, então, nos batiza com o Espírito Santo. É o batismo
de Jesus, o mais poderoso, porque o batismo de João Batista foi simbólico e provisório de uma realidade mais permanente e mais poderosa. O batismo de João é a anunciação daquele que vem, mais poderoso, para batizar com o poder de Deus, sendo ele mesmo Deus. Por isso o texto fala, João batizava com água, mas Jesus batiza no poder do Espírito Santo. E aqui temos que nos perguntar, o que é o batismo no Espírito Santo? O que é esse batismo? É falar em línguas estranhas? É sapatear e rodopiar na igreja? Não! É o batismo do fruto permanente do arrependimento, é o selo do Deus Santo que opera santidade em seus filhos. O batismo do Espírito Santo, a evidência do fruto do Espírito gerado por Deus em nossas vidas. Então, como saber se eu sou batizado no Espírito Santo? É só olhar para a nossa vida, se vivemos uma vida de santidade, uma vida de arrependimento e abandono dos pecados, nós fomos batizados no Espírito Santo, que é o poder de Deus agindo em nós. Nós vemos nesse texto esses três personagens que eu falei, os profetas, João Batista e Jesus. Mas tem um outro personagem que está em oculto, que é o povo. O povo que ouviu a mensagem pregada por João Batista no deserto, o povo que leu esse evangelho de Marcos, o povo daquela época, o povo do passado, que diante dessa boa nova de salvação, teve que responder a esse chamado. E a única resposta digna do chamado para a salvação, o chamado do arrependimento, é santidade. A resposta ao Evangelho, que é a boa nova, dada por esses irmãos daquele tempo, na época de João Batista, foi caminhar mais do que 30 quilômetros a pé, de Jerusalém até mais para o norte do Rio Jordão, eles caminhavam a pé, mais de 30 quilômetros para ouvirem de perto a mensagem, para se arrependerem dos seus pecados e para serem batizados em nome de Jesus. Esses cristãos, portanto, daquela época, foram justamente conhecidos como o caminho, ou os do caminho. Aquela igreja, aquele grupo de homens arrependidos, eram os do caminho. Foram judeus e não judeus, que deram ouvidos à voz que clamava no deserto e foram batizados. Alguns desses homens, que eram até discípulos de João Batista, se tornaram seguidores de Jesus. Depois de algum tempo, infelizmente, muitos deles duvidaram de Cristo depois da crucificação e deram preferência às antigas práticas religiosas e não permaneciam mais no caminho. Então esse era o povo daquela época, mas tem o povo de hoje, que somos eu e você. Hoje, na nossa realidade de igreja, nós temos muitas vozes pregando um falso evangelho. Nós temos muitos falsos mestres, muitos falsos profetas anunciando um falso Cristo, mas temos também recursos infinitos, como nunca houve em toda a história, para ouvirmos o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Temos muitas igrejas pregando o evangelho centrado em Cristo e não no homem, mas nós conseguimos ver ainda hoje um povo em sua grande maioria, centrado no seu umbigo, na sua vontade, no seu prazer, um povo tão apegado nas boas notícias dessa vida, que quando vem a dificuldade, quando se levanta a tribulação, é o povo que diz:
Ah, eu estou chateado com Deus. Ah, eu estou brigando com Deus. Um povo que se diz de Deus, mas não entendeu a salvação, porque não gosta de ser confrontado no seu pecado. Um povo que só quer o evangelho da bênção, mas que deu as costas para o evangelho da renúncia. Um povo que se diz de Deus, mas não conhece as Escrituras. Um povo que fala, decreta, profetiza, fala, mas não ouve a voz de Deus. E meditando na nossa realidade, eu me lembrei da música dos Arrais, uma música já de alguns anos. Talvez você conheça a música que se chama Não Fale. E diz assim a música: não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. Que falta hoje é fé na palavra, que muda quem eu sou, não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade. No assim diz o Senhor e não no eu acho que. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, que mais a hoje é graça sem juízo, que prega amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens e não de Cristo. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade. No assim diz o Senhor e não no eu sinto que. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale, não que o encontre nas suas ondas de fé e não na palavra. Não fale. Mais do que nunca, nós precisamos dar ouvidos a Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. Como vamos ouvir a voz de Deus? O Evangelho é a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que fala do Deus Verbo que se fez carne e habitou em nós. Você e eu não vamos encontrá-lo em nenhum outro lugar, senão nas Escrituras. A prática mais negligenciada no meio dos cristãos evangélicos hoje é deixar a Bíblia de lado. É se alimentar com mensagens de internet e não na palavra de Deus. Nós precisamos, precisamos ler o Evangelho, crer no coração e permanecer no caminho do arrependimento. Jesus veio e trilhou o caminho da graça e da misericórdia, o caminho da cruz para perdoar os nossos pecados, o caminho da dor, do sofrimento, da humilhação, da morte para nos dar vida. Ele não desistiu do caminho que lhe estava proposto. Por amor de nós, Jesus foi até o fim e pagou o preço com o seu sangue. Jesus veio naquela época de João Batista, veio como servo sofredor para salvar os pecadores arrependidos. Mas Jesus vai voltar e ele volta como rei soberano para julgar todo aquele que não deu ouvidos ao Evangelho. Ele vai voltar, e quando Ele voltar, eu pergunto para nós, quando Jesus voltar, aonde eu e você estaremos? O que nós fazemos com o Evangelho, essa boa notícia que ouvimos? Será que essa notícia nos coloca de joelhos, clamando por perdão e misericórdia? Será que os nossos passos caminham para mais perto da cruz, da nossa salvação, ou caminhamos ao abismo da morte e da condenação? A nossa vida é uma vida de arrependimento, ou as nossas atitudes são ainda de indiferença e rebeldia? Como nós estamos vivendo os nossos dias? Muitos que se dizem cristãos têm vivido os dias como se o rei não veio e não vai voltar. Nós temos que ouvir a mensagem, guardá-la em nossos corações e vigiar os nossos passos no caminho. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Hoje nós estamos privados de nos reunirmos. Meu irmão, minha irmã, você que me escuta, você que me assiste, se você é um daqueles crentes de domingo, repense a sua vida. Se durante a semana você não encontra prazer nessa boa nova, repense se você realmente nasceu de novo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche os seus olhos. Ore comigo. Senhor, obrigado pela tua bendita palavra que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem misericórdia de nós, Pai. Te pedimos, firma os nossos pés, Senhor. Nos ajuda a termos maior prazer nas coisas do alto do que nas coisas dessa vida. Ajuda-nos, Pai, numa disciplina diária de devoção, Pai, de termos aqueles minutos preciosos lendo a Tua palavra, meditando na verdade eterna, bendizendo o Teu santo nome. Encontra-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, para sermos encontrados no quarto fechado, em oração, colocando diante de Ti nossas orações e súplicas, Pai, encontrados adorando, bendizendo o Teu santo nome, Pai amado. Ajuda-nos, Senhor Deus, para sermos encontrados com os nossos corações transbordando de alegria, firmados, Pai, nessa viva esperança que recebemos pela mensagem, pela obra e pela pessoa de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.